Boa noite a todos, né, que forem assistir essa aula no horário, né, dos estudos do Templo Espírita Vicente de Paulo. E para quem for assistir, né, em outro horário, né, porque o vídeo vai ficar disponível no Facebook do Templo. Bom dia, boa tarde, né, porque eu penso que tem pessoas que vão assistir em outros horários, né. Eu desejo paz, né, para todos, muita luz e que a paz do Cristo esteja com todos nós. Eu fiquei encarregada de trazer para todos nós, né, os ouvintes, e para mim e para o Rui também, que estamos aqui no estúdio do Idefran, no dia 9, né, de junho de 2020, gravando essa aula. Eu fiquei encarregada de trazer uma reflexão sobre os laços de família, seguindo a programação do Templo Espírita Vicente de Paulo, né, que está estudando o Livro dos Espíritos o ano todo de 2020, né. Então, como o livro básico, né, a referência bibliográfica é o Livro dos Espíritos, então eu me baseei muito nas questões que tratam sobre a família, a importância da família, a constituição da família, né, e a importância dela no nosso processo evolutivo. Antes de entrar precisamente na definição, né, das características e dos objetivos dos laços de família e da família propriamente dita, segundo o Livro dos Espíritos e segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, eu gostaria de falar um pouco sobre a concepção de família que a psicologia, a ciência, né, da psicologia tem atualmente. Segundo a psicologia, família é todo grupo cujos membros têm uma sensação, um sentimento de pertencimento, de cumplicidade, de identificação de valores, de crenças, de objetivos e de companheirismo entre si. E a gente sabe que necessariamente o grupo familiar consanguíneo nem sempre tem esses sentimentos entre si, né? Então a gente pode ter como família, né, ou considerar como nossa família, segundo a psicologia, o nosso grupo de amigos, às vezes o nosso grupo de prática esportiva, né, na academia, ou mesmo assim, um grupo de futebol, um grupo de basquete, um grupo de torcida, né, de algum time, de algum ramo, né, do atletismo. Tem muita gente que pratica corrida, por exemplo, hoje em dia, ciclismo, e às vezes tem mais cumplicidade, afinidade, né, e identificação de crenças e valores e costumes com o grupo do atletismo e não com a família genética. E quando a gente vai para as definições, né, que a doutrina cristã kardecista traz para nós sobre família, a gente compreende com mais abrangência e profundidade por que essa noção de família psicológica acontece com o ser humano hoje em dia. Porque segundo o kardecismo e segundo, né, as definições do próprio Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né, do Evangelho, ele diz que a nossa família pode ser corporal ou espiritual. Inclusive o item sobre família corporal e espiritual está no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, que é a referência bibliográfica da nossa aula de hoje. E quais são elas, né? A família corporal é aquela da qual a gente nasce, de onde o nosso corpo material, né, se origina. Então é o que a gente chama no popular da nossa família biológica, né? Então o nosso pai, a nossa mãe biológica, com quem a gente tem laços genéticos, os nossos irmãos, né? E até os nossos filhos também fazem parte de uma família constituída, mas com quem nós temos laços genéticos, né? Então, segundo o kardecismo, a família corporal é essa. Só que nem sempre a nossa família corporal é a nossa família espiritual.
Por quê? Segundo Allan Kardec, gente, no Evangelho, ele define a família espiritual como aquela formada de espíritos que têm afinidades afetivas, que são simpáticos entre si, que têm afeto, amor, que têm ideais em comum, que têm crenças e valores em comum. Só que essas almas, esses espíritos, nem sempre reencarnam na mesma família biológica, né? Até porque, como a gente vive num planeta ainda de expiação e prova, onde predominam, né, espíritos inferiores, ou aonde predomina o mal, nós sabemos que nós estamos num processo de regeneração, de transição planetária, mas ainda predominam aqui na Terra agrupamentos, né, familiares, grupos familiares, gente, não constituídos por afinidades espirituais. A grande maioria das famílias existentes no planeta Terra hoje, elas são constituídas por laços genéticos e por karmas negativos. O que significa isso? A grande maioria das famílias no planeta Terra hoje, elas são constituídas a partir de resgates de vidas passadas, de erros que cometemos, né, com essas almas que hoje são nossos parentes de sangue e com quem a gente deve, né, alguma reconciliação, algum perdão, aprender a tolerar as diferenças, superar antipatias, aversões, às vezes até superar crimes hediondos que nós cometemos, né, contra essas almas em existências anteriores no plano físico. Então, a grande maioria das famílias ainda são constituídas como expiação, provação, né? E como aprendizado para o nosso processo evolutivo espiritual. Então, raras são as famílias que são constituídas por afinidade espiritual. Por quê? O nosso planeta ainda não, ou a nossa humanidade, né? Não o planeta, ainda não está regenerada a humanidade. O ser humano ainda não está num estado de consciência, né, e prática das leis divinas para que ele tenha esse merecimento, né, de casar ou de ter filhos e irmãos com quem ele tem só afinidades afetivas, intelectuais, filosóficas, espirituais, né? Então, segundo Allan Kardec, a família pode ser corporal ou espiritual, né? E é claro que quando a gente constitui uma família, segundo, né, a misericórdia divina, nós também não nos agrupamos só com espíritos que nos são antipáticos, inimigos ou diferentes. Senão fica muito insuportável, né, conviver com essa família. Geralmente, a espiritualidade superior coloca algumas almas afins, né, que tem amor, que tem afinidade, que tem amizade, de outras encarnações, para se ajudarem no processo, até de tolerância, de paciência, de aceitação e de superação das inimizades, né? Então, às vezes, numa família assim de 6 pessoas, às vezes você pode ter 4 inimigos ali naquela família reunidos pelos laços sanguíneos, né? Mas ter 2 que são afins, né? Que tem amor, que tem amizade, que tem diálogo entre si, que tem cumplicidade, companheirismo, e eles se entreajudam e se unem, se fortalecem para superar as dificuldades e as expiações da própria família, né? Porque pelo que a gente estuda na literatura espírita, não adianta a gente fugir da família onde a gente nasceu e das lições que ela nos oferece para nosso aprendizado, para o nosso processo evolutivo. Porque se a gente foge das lições que a nossa família nos traz, a gente vai encontrar essas lições em outros grupos sociais, ou no grupo de amigos, ou no grupo de trabalho, ou no novo parceiro, a nova parceira que a gente encontrar para constituir uma nova família. Porque as lições, elas são oferecidas pelas leis divinas. Então, se a gente não aceita as lições que nos são propostas pelas leis divinas para o nosso processo, né, de aprendizado e de crescimento e de evolução psicológica e espiritual, as leis divinas se encarregam de nos trazer essas lições através de outras pessoas, de outros grupos sociais, né? Mas a gente sabe que o primeiro grupo social do qual a gente faz parte quando a gente reencarna é a família biológica, né?
E quais são os objetivos da família e dos laços de família, né? Dos vínculos familiares, sejam eles genéticos, afetivos e ou espirituais. Segundo o Livro dos Espíritos, gente, segundo, né, as respostas que o Espírito da Verdade, né, a equipe do Espírito de Verdade deu para Allan Kardec, a família tem como primeiros, né, objetivos assim básicos a sobrevivência do ser humano, a alimentação e a proteção. O ser humano é o único ser, né, mamífero e o único ser do nosso planeta que não sobrevive sozinho quando ele nasce. Há muitos animais, né, no nosso planeta que conseguem sobreviver sozinhos após o nascimento, sem a ajuda dos pais, ou com um tempo curto de cuidado já sai andando, caçando ou voando e sobrevivendo sozinho, sem a ajuda dos pais. O ser humano é o animal, né, racional, embora racional, mais dependente que existe na natureza, né? Então, nos primeiros, vamos dizer assim, 10 anos de vida de nós, né, humanos, quando o espírito nosso reencarna no corpo humano, eu diria que os 10 primeiros anos a gente não consegue sobreviver sozinho sem a ajuda dos pais. Embora a gente saiba que tem crianças hoje no Brasil, né, que vivem na rua antes dos 10 anos. E eles, às vezes, até conseguem sobreviver, mas à custa, sim, de muito sofrimento, de muita expiação e, às vezes, até de um desenvolvimento, assim, ruim do caráter, né? Não desenvolve consciência moral, muitos se tornam dependentes químicos, que é uma doença mental, ou então desenvolve psicopatia, né? Desenvolve a delinquência, acaba agredindo a sociedade, lesando, explorando a sociedade, que é o que a gente chama no popular os bandidos, né? Os ladrões, os assassinos. Quando não se torna um usuário de droga e uma marionete dos grandes traficantes que usam as crianças e os adolescentes para entregarem as drogas, né? Porque o adolescente não tem uma punição jurídica definitiva, uma responsabilidade jurídica, assim, ainda como a pessoa após os 18 anos. Então, a criança e o adolescente que vive na rua, ele é muito usado pelo tráfico, né, pelos traficantes adultos, para se tornar um entregador, né, de droga e um intermediário, né, entre o viciado e o traficante, o vendedor de drogas, né. O segundo objetivo, gente, dos laços de família é a socialização. É através da família que nós começamos a nos socializar. O que significa isso? Nós começamos a aprender a viver em grupo, a viver e conviver, a se relacionar com outros seres humanos, né? Então é muito importante essa função da família. Não só a gente aprender a se relacionar com os nossos semelhantes, mas o como a gente se relaciona. Então é na família também que cabe a terceira, né, função e objetivo da família, que a gente atribui essa terceira função aos pais, que é a educação. Não basta só a gente conviver em grupo, é importante a gente aprender como conviver em grupo, ter regras, né, para se relacionar com os semelhantes. Primeiro, aprender a respeitar o limite e a liberdade do outro, assim como a gente também precisa ser respeitado, né, no nosso espaço pessoal, no nosso jeito de ser, de viver, né, respeitar as nossas características, aprender a tolerar, a respeitar as diferenças de opiniões, de hábitos, de manias e até tolerar e, vamos dizer assim, perdoar os erros, os defeitos. Porque como o planeta Terra ainda, né, é habitado por uma humanidade imperfeita, então não adianta a gente esperar de um filho, ou do marido, da esposa, de um irmão, que eles se comportem de uma forma adequada, perfeita, o tempo todo. Porque assim como o meu pai e a minha mãe não são perfeitos, eu não sou como filha, as minhas irmãs, os meus irmãos não são. Quando eu me caso, meu marido não é perfeito. Quando eu tenho filhos, meus filhos não são espíritos perfeitos. Então, um dos, vamos dizer assim, dos aprendizados, né, no laboratório da família, gente, é o respeito pelo jeito de cada espírito ser, pela bagagem que cada espírito traz, pelos limites, pelas dificuldades. Respeitar também e valorizar o potencial
né, o que ele traz de bom, as vocações, né, as qualidades emocionais, né, mas ao mesmo tempo incentivar também que a educação não é só aprender o respeito e a tolerância, né, entre as pessoas, mas é a gente também aprender a valorizar, incentivar o que a pessoa tem de bom para ela expressar, para ela desenvolver e para ela colocar os talentos dela à disposição da sociedade, da comunidade, da família. Não só para a pessoa, né, o indivíduo sobreviver melhor, mas também para ele fazer diferença e ajudar a melhorar as condições de vida da comunidade. Não só da família, mas dos amigos, dos parentes, da cidade, do estado, do país, do planeta onde a pessoa vive. Ou seja, é responsabilidade dos pais e ou, né, da família de origem, o desenvolvimento do caráter e do cidadão que vai habitar o grupo social grande, né, o dia da manhã, e trabalhar nesse grupo, né? Então não adianta os pais quererem delegar para as escolas, né, seja de pré-escola, primeiro grau, segundo grau, ou mesmo a universidade, a responsabilidade de formar o caráter e a consciência moral dos filhos. A responsabilidade de educar o caráter e a formação, o desenvolvimento da consciência moral dos filhos é responsabilidade do pai e da mãe. E na falta do pai e da mãe biológicos, os pais adotivos ou se transferir a responsabilidade, no caso da morte dos pais, para os avós, para os tios, para um irmão mais velho, a função é a mesma. A quarta, né, função que se confunde, né, mistura com o objetivo dos laços de família, gente, é o desenvolvimento, a ampliação, aprendizado da nossa capacidade de amar. O amor, gente, vive o seu maior laboratório, né? Quando a gente fala laboratório é no sentido de aprendizado, de experimentação. O habitat, né, o ambiente onde a gente mais experimenta situações de aprendizados, né, em relação ao amor é na família. Então começa a aprender o amor filial. Né? Eu tô falando quando a gente reencarna, eu tô indo pela ordem de reencarnação. Quando a gente reencarna, o primeiro amor que a gente desenvolve é o de filho. Depois, o de irmão. Depois, vai pra escola, o de amigo. Ou do vizinho, que também é amigo. Quem começa a ter vínculo, né, de amizade com os vizinhos antes de ir pra escola. Depois, são os namorados, as namoradas que vêm, né, se tornar marido, esposo, o amor conjugal. Depois, se esse casal decide ter filhos biológicos ou adotar crianças, desenvolver o amor materno, o amor paterno. E à medida que a gente aprende, né, a amar a nossa família de origem e a família constituída, que aqui eu já englobei as duas, nós vamos ampliando a nossa capacidade para um amor maior, que é o amor que Jesus veio pregar e nos exemplificar, que é o amor fraterno e o amor universal, que é quando a gente considera a humanidade toda como uma nossa única família, assim, a nossa família maior. Quando a gente se pensa como filho de Deus, que todos somos filhos de Deus, que Deus é o nosso único Pai, então quem é a nossa família nessa visão espiritual, cristã, espírita de família, né, e de humanidade? Quando a gente sai da família restrita, biológica, né, ou espiritual, daquele pequeno grupo que a gente faz parte, onde a gente cresceu, onde nós vivemos as nossas experiências pessoais, afetivas, íntimas, quando você pensa grande, amplia sua consciência, né, no sentido espiritual e social, a família universal passa a ser a humanidade e depois todos os planetas que são habitados no universo, que para nós ainda está meio longe essa relação, né? A gente ainda não tem, assim, essa capacidade de amar a família universal. Mas se a gente conseguir, né, ampliar o nosso amor para perceber, assim, todos os semelhantes a nós que vivem no planeta Terra como nosso irmão, onde quer que a gente passe, na rua, no ônibus, no metrô, no avião, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no varejão, no supermercado, se em qualquer lugar que eu vou, eu considerar
todas as pessoas que eu encontro como um irmão em Cristo, eu estou desenvolvendo o amor fraternal, o amor universal, né? Porque a gente não tem amor fraterno só quando você pratica uma caridade material com uma pessoa que está numa instituição ou numa comunidade carente, que você vai lá, leva uma cesta básica, um cobertor, uma roupa. Mas é toda vez que eu encontro alguém humano como eu, um espírito encarnado, e tenho uma atenção, um cuidado amoroso para com a pessoa, para com todo ser, para com todos os seres e coisas. Porque, na verdade, a gente precisa desenvolver essa atenção, esse cuidado amoroso para com todos os seres e coisas que habitam o planeta Terra. Aí engloba ser humano, animais irracionais, as plantas, né, que são os vegetais, e os objetos inanimados. Porque eles também têm um princípio divino, espiritual, mesmo que ainda não manifestado de uma forma que se movimente, né? Como ser vivo, que não respira. Mas assim, Deus também está na pedra, nos elementos da natureza, na água, no ar, na terra, no fogo, né? Ele está nos minerais, ele está no éter, né? Deus está no sol, ele está na mesa, na cadeira, porque a mesa, por exemplo, ela veio da madeira de uma árvore, e a árvore não era um ser vivo, então o princípio de vida da madeira dessa árvore está aqui nessa mesa, onde eu estou agora, né? E nós precisamos respeitar não só pela origem, né, dessa mesa, mas pela função e a utilidade que ela tem em nossa vida. Agora, quando eu cheguei aqui no estúdio do Idefran, eu ainda falei pro Rui, Rui, eu preciso de uma mesinha. Aí ele falou, eu vou ver se eu acho uma mesinha na outra sala. Aí ele veio e trouxe essa mesinha, gente, que nesse momento ela está sendo extremamente útil para mim. Então, nesse momento, a cadeira, a mesa, são irmãs para mim. Elas são parceiras nessa tarefa que eu estou desempenhando de fazer essa reflexão, essa aula para vocês sobre laços de família. Então, a família, gente, tem como objetivo final a evolução do ser humano, não só enquanto indivíduo, mas enquanto humanidade, enquanto coletividade, né? E é muito importante a gente recordar também a questão 775 do Livro dos Espíritos, que é a última, né, questão que trata especificamente, né, sobre a família nesse capítulo. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que aconteceria com a evolução dos seres humanos, né, ou com a humanidade, se a família desintegrasse, assim, ela deixasse de existir. Aí o Espírito de Verdade responde que sem os laços de família, nós teríamos uma recrudescência do egoísmo. O que significa recrudescência, gente? É um endurecimento, um enrijecimento, um fortalecimento das práticas egoístas. Porque é na família, principalmente quando o marido e a esposa se amam, e principalmente quando esse casal tem filhos, que nós exercitamos o quê? A renúncia, a paciência, o perdão, o amor, a tolerância, para a gente permanecer casado, porque casar, gente, é mais fácil do que permanecer casado, né? Para a gente permanecer na vida a dois, é preciso ter muita renúncia, muita aceitação, tolerância do jeito de um de outro ser. É muito importante o respeito, a capacidade de rever atitudes, de pedir perdão, de dar o perdão, de estender a mão, de se unirem, de se entreajudarem no sentido material, financeiro, emocional, físico, psicológico, espiritual, né, profissional, para que o casal não só sobreviva melhor juntos, mas também continuem juntos com paz e felicidade, né, dentro do possível, e superando as dificuldades que a vida às vezes vai trazendo, né, algumas com causas anteriores a essa encarnação e algumas que têm sua fundamentação nas escolhas que a gente faz na existência atual. E é na família que a gente aprende muito a sair do ego, do egocentrismo, do egoísmo, para cuidar de outro ser humano, quando esse ser humano vem no corpo de um bebezinho ser nosso filho, quando o espírito reencarna num corpo humano,
né, frágil, pequenininho, e que precisa da nossa proteção, dos nossos cuidados para sobreviver, crescer, se desenvolver, além dos nossos cuidados físicos, precisa do nosso amor, da nossa presença, da nossa atenção, do nosso carinho, dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos exemplos, né? Então, com todas essas vivências e práticas, né, vividas dentro da família, onde um deveria cuidar do outro o tempo todo, da necessidade de todo mundo, né? É que o egoísmo vai sendo superado, o egocentrismo. Nós nos tornamos e aprendemos a ser mais altruístas na família. A pessoa que aprende isso na família, ela vai ser mais generosa, mais caridosa, mais solidária, mais fraterna nos demais grupos sociais que ela for fazer parte no futuro, né? Como adolescente, ou como adulto, como profissional, ou quando a pessoa formar uma nova família. Então, essa é a questão 775 do Livro dos Espíritos, aonde o Espírito de Verdade fala da importância de não romper os laços de família, senão a humanidade regride muito em termos de egoísmo, de violência, de indiferença e até de ódio, né? Basta ver as crianças que crescem sem amor de uma família, geralmente se tornam adultos cheios de ódio. Tem um escritor, um psicólogo americano muito famoso e pesquisador, o Bowlby, que ele tem um livro sobre cuidados maternos e delinquência, a importância dos cuidados maternos e a delinquência, que tem a ver, né, uma coisa com a outra, e ele abre o livro na primeira folha com esse pensamento, que toda criança que cresce sem o amor, né, de uma mãe, de um pai, de uma família, se torna um adulto cheio de ódio. Não necessariamente se torna um bandido, né? Às vezes a pessoa até não se torna um ladrão, um assassino, um traficante, um usuário de droga, mas com certeza uma pessoa com o coração muito cheio de mágoas, né? Ou de carências, ou de neuroses, ou às vezes até de revolta mesmo com a vida por não ter se sentido amado na infância, né? Que é o período que o ser humano mais precisa de cuidados, de atenção e de amor dos pais e da família. Ainda seguindo, né, as referências bibliográficas para a aula Laços de Família, nós vamos agora passar para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que trata sobre a piedade filial. O que é a piedade filial? Esse capítulo fala sobre, o tema dele, honrai vosso pai e vossa mãe. Mas no item 3, Allan Kardec trata em específico sobre a piedade filial. E aí ele diz o seguinte, que não basta a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Além de amá-los, é preciso que nós os respeitemos, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. O que significa isso? Isso implica a obrigação de cumprir para com os pais, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Então, quando Jesus nos coloca, né, o segundo mandamento, maior mandamento cristão, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Quando ele nos orienta, nos indica nessa grande lei universal, Allan Kardec vem e acrescenta que a prática da caridade, do amor ao próximo, né, ela deve ser cumprida, vivenciada de uma forma mais, vamos dizer, intensa e rigorosa com os pais do que com outras pessoas. Por quê? Aos pais nós devemos a nossa encarnação. Primeiro a Deus e depois aos pais, porque eles foram instrumentos da nossa reencarnação e dos primeiros anos da nossa vida. Porque sem os cuidados, as atenções deles, nós não estaríamos aqui, né, até hoje. Provavelmente teríamos desencarnado no útero ou no começo da vida, né? Então, segundo Allan Kardec, nós devemos assistir os pais nas necessidades deles, lhes proporcionar repouso na velhice, os cercar com solicitude, amor, carinho, com todo o zelo que eles tiveram por nós em nossa infância.
Aí tem gente que fala assim, mas se o meu pai e minha mãe não cumpriu o dever, a obrigação deles quando eu era criança? Não importa, você deve gratidão, respeito, honra, solicitude na velhice deles, porque eles foram instrumentos da sua reencarnação. E isso é uma dívida, gente, que segundo Allan Kardec, é sagrada. Não tem como negar a importância do direito à vida, e a reencarnação é uma oportunidade valiosíssima. Estarmos aqui não só para resgatar os nossos erros, né, transatos de vida passada, vidas, né, e vidas passadas, mas também uma oportunidade de evolução, de conquistar novas virtudes, novas habilidades, novos talentos profissionais, sociais, intelectuais, né? Ampliar nossa capacidade de amar e também contribuir para a evolução da humanidade, da sociedade terrena, que está num momento de muita necessidade de espíritos que se comprometam com a evolução da humanidade, né? Em tornar aqui um mundo, uma sociedade melhor para todos e não só para mim enquanto indivíduo, né? Então é sobretudo para com os pais na velhice ou para com os pais sem recursos monetários que se mostra a verdadeira piedade filial. Tem filhos que enriquecem e não cuidam dos pais na velhice pobres. Tem filhos que têm saúde e não cuidam dos pais doentes na velhice. Aí tem gente que fala, mas se meu pai não tiver necessidade financeira e nem doença na velhice? Mas ele precisa da sua gratidão, do seu amor, da sua consideração, do seu afeto. É uma forma da gente retribuir os cuidados que a gente recebeu na infância. E se a gente não recebeu, em vez de ficar alimentando mágoa, sentimento de vingança, de ingratidão, né? Reconheça que o seu pai e sua mãe te deu a oportunidade de reencarnar e não te abortou no útero. Porque se eles tivessem te abortado, nem nascido você tinha. E vai saber se encontrar outro casal para te dar essa oportunidade. Então, mesmo quando os pais, Allan Kardec diz, não cumprem os deveres deles de pai e mãe adequadamente, igual tem gente que fala assim, eles me criaram, mas foram violentos, foram muito bravos, batia, era muito rígido, muito opressor. Não importa. A gente deve gratidão e respeito, e você pode até não amar seus pais, mas gratidão e respeito são, assim, segundo Allan Kardec, assim, inalienáveis. Não tem, tanto na lei jurídica como nas leis espirituais, gente, não tem como negar a necessidade, né, o direito dos pais de serem respeitados e agradecidos pelos filhos, né? Principalmente na velhice, que é quando eles mais precisam de nós. Porque, segundo Allan Kardec, envelhecer é difícil para todos os seres humanos. Todo mundo tem uma sensação, assim, de fragilidade, vulnerabilidade, de carência, de solidão, porque geralmente os filhos foram embora, né? Às vezes a pessoa ficou viúva ou divorciou, mora sozinha. Então, os pais na velhice, eles ficam vulneráveis, não é só em relação à saúde, eles ficam vulneráveis psicologicamente. Eles se sentem fragilizados com a decadência física. Então, é muito importante que os filhos acolham os pais quando eles se sentem frágeis, assim como a gente se sentia frágil quando nasceu e nem percebia, porque a gente nem consciência tinha. Agora, os pais na velhice, se não tiverem Alzheimer, eles têm consciência da fragilidade, da necessidade, da solidão, do abandono, da rejeição ou da exploração dos filhos. Porque tem filhos também que exploram os pais na velhice, financeiramente, ou então coloca os netos lá para o pai, para guiar a mãe, para criar, para educar, quando eles já estão cansados, idosos, e não tem mais energia para ficar correndo atrás de criança hiperativa e desafiadora, né? Que hoje em dia tem muita criança índigo cristal, assim, né? Que desafia, questiona, não aceita limite, não aceita regra, que acha que é mais inteligente, né, do que os pais, os avós, e muitos são mesmo, né, mais inteligente que a gente. Então, se o pai e a mãe sentem dificuldade de educar os espíritos de hoje, imagina o vô e a avó, o bisavó, que é geração muito mais distante, que nem domina a tecnologia de internet, né, de celular, de computador. Os meninos hoje em dia dão golpe, assim, no vô e na avó em relação à tecnologia. Se o menino estiver lá navegando, assim, em coisas ruins na internet, como é que o vô, a avó vai
supervisionar, controlar. Às vezes o vô e a avó não sabem nem mexer, né? O menino engana o vô e a avó com facilidade. A hora que a avó vem ver, o menino já saiu da tela, né? Ou já colocou em off, assim. Então, segundo Allan Kardec, gente, só indo, né, para as nossas conclusões finais, o filho ingrato, mesmo que os pais tenham menosprezado os seus deveres paternos, né, quando o filho não reconhece, não acolhe as necessidades dos pais na velhice, nem materiais, nem emocionais, ele vai ter afetado, né, na sua vida. E isso, gente, é dado tanto do Antigo Testamento, como Allan Kardec vem reforçar isso no Evangelho, no capítulo 14, nesse item 3. A pessoa que é ingrata com os pais, principalmente na velhice dos pais, ela vai ter a sua longevidade afetada. Geralmente a pessoa vive menos, ela vai ter a sua prosperidade material e espiritual afetada. A relação dessa pessoa com os filhos que ela vai ter, com os netos que ela vai ter, vai ser afetada. Provavelmente ela vai colher ingratidão e desprezo. E outra coisa, depois que os pais desencarnam, segundo Allan Kardec, a culpa e as crises de consciência que a gente tem depois que os nossos pais desencarnam, quando a gente não foi solícito com eles e gratos na velhice deles, gente, só reencarnando de novo para resgatar. Porque depois que o pai e a mãe desencarnam, o máximo que você pode fazer é rezar por eles, pedir perdão, né, do físico, do plano físico pro astral, mas você não pode mais abraçar, tocar, olhar nos olhos, sabe? Se justificar. Você não pode mais ser solícito como quando está aqui na Terra, né? Nem ter os mimos, as solicitudes, as visitas, os almoços de domingo, de final de semana, que geralmente os avós adoram, né? Se reunir com os filhos, com os netos no final de semana, porque durante a semana sempre está todo mundo estudando, trabalhando, né? Presentes, né? Não precisa a gente ser presente, cara. Eu mesmo amo rosa, né? E na minha cabeça eu acho que muita gente gosta de ganhar rosa. Eu, às vezes, chego na casa da minha mãe com um botão de rosa pra ela pôr no oratório dela. Minha mãe é muito católica e ela gosta de pôr rosa pra Nossa Senhora, para Jesus, para os espíritos, né, que ela tem devoção. E eu sempre levo para ela colocar no oratório uma rosa natural, ou vermelha, cor de rosa, ou branca. Nossa, a hora que ela abre a porta, que ela vê eu dando a rosa, ela fica tão feliz que parece que eu tô dando assim uma pepita de ouro. E sabe quanto que custa uma rosa? Se você for ali, eu costumo ir na floricultura do Luiz, ali do lado da Santa Casa, do lado da Droga Bela, que ele é barateiro. Eu tô até fazendo propaganda, ó, do Luiz. Eu compro, gente, por R$3 um botão de rosa. Aí quando eu falo pra ele que eu vou dar pra minha mãe pra pôr no oratório, ele fala, ah, então eu vou enfeitar. Aí eu falo, Luiz, mas vai ficar caro. Ele fala, não, é por conta minha. Aí ele coloca véu de noiva, raminho, né? Fica bonitinho. Só porque eu tô dando pra minha mãe e ela vai pôr no oratório, ele não cobra os enfeites do botão, que ficaria uns R$8, ele me cobra 3, né? Então você vê que às vezes a pessoa até compactua com o seu sentimento de gratidão, porque ele fala que ele também é assim com a mãe dele, né? Então que ele acha importante a pessoa ter essa solicitude, esses mimos, esse amor, esse carinho, esse zelo que a mãe, o pai teve com a gente quando a gente era bebê, do jeito deles, mas eles tiveram. Senão eu não tava aqui até hoje. Ontem eu fiz, gente, 59 anos, hein? Então, se eu tô aqui até hoje, eu devo muito isso a eles, né? Encerrando, gente, segundo a doutrina cristã, kardecista, devemos cultivar a piedade filial, principalmente quando os pais estão velhos, como eu já disse antes, só que tem um detalhe, e quando eles são adotivos. Por quê? Os pais adotivos não tinham obrigação de nos criar, de nos educar, de nos amar, de nos alimentar. Eles escolheram, no meio de um monte de criança abandonada, nos amar, nos educar, acompanhar o nosso desenvolvimento e nos dar uma oportunidade de termos assim uma vida melhor, em todos os sentidos. Então você imagina a solicitude que um filho adotivo não tem que ter para com o pai e a mãe adotiva. E a gente vê casos de pessoa adotada que pisa, humilha, não visita os pais depois na velhice, né? E sendo que a pessoa que foi adotada, ela foi 2 vezes
ela teve oportunidade de nascer de pais biológicos que não puderam criar, não estou questionando nem julgando o motivo que os pais biológicos não puderam criar, mas eles deram a vida e não abortaram aquela criança. E depois que a criança estava na instituição, ela teve a oportunidade de ser escolhida por um outro casal ou por uma outra pessoa, porque pode ser uma pessoa solteira, né? De dar um lar, uma família, uma segunda família para essa criança. Quer dizer, esse espírito, gente, teve sorte, boa sorte 2 vezes. O destino bom. De 2 vezes ele ter família, não é? E tem gente que se revolta porque foi adotado. Eu acho que a pessoa adotada é privilegiada, porque ela teve a chance de reencarnar por um casal. E depois ela teve a chance de ser amada por outro casal, né? Ela foi escolhida 2 vezes. Enquanto que a gente que é filho biológico, você foi escolhido por uma vez por um casal, né? Mesmo que nem sempre eles tenham consciência, né? Porque segundo Joana de Ângeles, nenhuma família, gente, é constituída por acaso. Às vezes o casal acha que o filho escapou, mas para a espiritualidade maior, para as leis soberanas da vida, as leis divinas, nenhuma família, no sentido filhos, é constituída por acaso, né? A espiritualidade programa detalhadamente a reencarnação de cada um de nós. E dependendo do grau, né, de evolução da nossa consciência, às vezes a gente, né, pode participar da programação da nossa próxima reencarnação. Quando a pessoa é muito imatura, muito, assim, vamos dizer, primitiva, ela não participa da programação. A programação é imposta, né, pelos espíritos superiores, né? Então, segundo Joana de Ângeles, né, gente, nesse livro aqui que eu gosto muito, toda vez que eu faço algum estudo sobre o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, eu olho a lição paralela nesse livro da Joana de Ângeles, ó. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, pelo espírito de Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, gente, tem um capítulo sobre a família, né, e a piedade filial, onde ela diz o seguinte: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social de acordo com as soberanas leis da vida, ou segundo as leis divinas. A família, gente, é o primeiro e mais importante laboratório do aprendizado do amor pessoal e universal. Então nós começamos aprendendo a amar os nossos consanguíneos ou os nossos espíritos afins espiritualmente, né, para quem tem oportunidade de constituir família com os espíritos amigos, né, que aí a gente já nasce amando-os, né. Mas a gente tem a oportunidade de perdoar e amar os nossos inimigos primeiro na família, aprender a tolerar e ter paciência com os diferentes, com os imperfeitos, assim como a gente também precisa da tolerância, né, e da indulgência dos outros para com os nossos defeitos. E a partir desse laboratório, que começa dentro da nossa família, de origem, e depois é constituída, nós ampliamos esse aprendizado para os grandes grupos sociais. Então a pessoa que aprende a respeitar, tolerar, perdoar, amar dentro da família, ele vai levar essas atitudes para o grupo da escola, o grupo de trabalho, para a universidade, para o bairro onde ele mora, para a cidade, o estado, o país e para o planeta, para todas, assim, os países da humanidade, né, do planeta Terra. Em qualquer lugar que eu esteja, se eu aprendi a respeitar, a tolerar, a ser indulgente, a perdoar e a amar dentro da minha família, eu vou projetar, né, esse aprendizado em outras relações sociais que eu vier a ter. Então, encerrando a nossa aula, gente, é muito importante que a gente se comprometa e se responsabilize pelos nossos laços de família, sejam eles biológicos, espirituais, psicológicos, que sejam eles com espíritos amigos ou inimigos. O nosso compromisso com a família é o primeiro compromisso nosso, depois de cuidar do nosso próprio corpo e do nosso próprio ser, é o compromisso de cuidar bem, né, da nossa família e das lições que ela nos oferece, né? Porque eu tenho uma mensagenzinha que eu uso muito
nas minhas palestras sobre família, gente, que diz assim, que a gente aprende muitas coisas, que família é uma coisa que vem nos ensinar muitas coisas, principalmente aprender a perdoar e a amar. Então, vamos procurar aceitar as lições que a nossa família nos traz. Boa noite, muita paz a todos. Quem assistir a aula durante o dia, muito bom dia. Espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão. Muita paz a todos. Estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de comando, para as trevas dissipar. São vozes do céu ressoando, são liras acompanhando, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim. É o encontro do irmão, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoar. É o encontro do irmão, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoar. Parecem estrelas cadentes, sempre